Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Pinhas ou Finéias, tá? A Parashá está aí no livro de Números, capítulo 25, do verso 10 até o 29, 40. E como nós estamos fazendo neste ano, nós estamos iniciando pela Brit Hadashah. E a Brit Hadashah, que é essa conexão, está lá em João 2, do 13 ao 25. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Vocês devem ter assistido o vídeo. Então, eu quero falar assim, rapidamente, sobre um assunto. Zelo. Zelo pelas coisas do Senhor. Até onde vai o zelo? Até onde vai a nossa atitude de zelar pelas coisas do Senhor? Bem, nós temos aqui agora um exemplo de Yeshua, que estava entrando no templo e encontrou pessoas fazendo comércio dentro do espaço físico do templo que era dedicado aos gentios. Eles estavam comprando, vendendo e etc., trocando dinheiro, porque vinham pessoas de muitos lugares, até de países estrangeiros, para poderem estar indo ao templo servir ao Eterno. Os irmãos obviamente se lembram que havia muitos judeus na diáspora, e estes judeus vinham de outros lugares para servir ao Eterno em Israel. E quando eles vinham, traziam moeda estrangeira, que precisava ser trocada. É a mesma coisa quando nós fazemos uma viagem internacional, né? Quando nós vamos viajar para algum país, nós trocamos o dinheiro. Se nós formos para os Estados Unidos, dólar. Se for para algum país da Europa, euro. Se for para Israel, o shekel. E assim sucessivamente. Ok? Então, quando Yeshua chegou e encontrou aquela situação, Yeshua se revoltou com aquilo que ele viu. E ele pega, ele faz um instrumento, né, para poder bater um açoite, e ele pega aquele açoite e começa a dar no pessoal que está fazendo comércio. Aí vem a pergunta: Yeshua tinha autoridade para fazer isso? Sim. Nós sabemos que ele tinha. Mas as pessoas de lá estavam questionando o seguinte: quem é esse rabino? Porque eles sabiam que ele era rabino, para entrar aqui e fazer uma confusão dessa. Então, Yeshua já estava fazendo aquilo, por quê? Porque além desse comércio, estava havendo engano dentro da forma como isso era feito. E o que Yeshua fez? Ele arrancou todas aquelas pessoas de lá e dizendo assim: não faça da casa do meu pai uma casa de venda, um lugar de comércio. Daí a gente tem pode depreender, pode tirar daí um exemplo, que a casa do Senhor é para serviço ao Senhor. Ponto. Quer comprar e vender? Vamos estabelecer um outro lugar para fazer isso. Os irmãos entenderam? O local em si não pode ter essa função, uma função comercial. E aí, foi lembrado por aqueles que estavam assistindo aquela cena, algo que estava escrito na Torá, que diz: o zelo da tua casa me consumirá. Então Yeshua vem e faz toda aquela algazarra, digamos assim, santa. Por quê? Porque ele tinha mais 2 precedentes para fazer isso. Ele já tinha um precedente que está no Tanakh, que é lá no livro de Reis, quando nós temos Elias, né, que vai agora ser perseguido por Jezabel. Por quê? Porque ele havia feito uma obra para o Senhor, matado 850 homens. Você fala assim: nossa, rabino, mas ele matou tudo isso? E aí, novamente vem a pergunta: mas um profeta, ele tem autoridade para fazer isso? Nós vamos chegar lá. E depois nós vamos ver agora na Torá o exemplo de Pinhas, que viu um casal
um príncipe de Israel e uma princesa midianita num pecado, e ele mata os dois, atravessa-os pelo ventre. E Pinhas, ou Finéias, era sacerdote. E aí vem novamente a pergunta: ele tinha autoridade para fazer isso? Vamos pegar esses 3 exemplos para a gente entender uma coisa. Lá no passado, homens de Deus tinham autoridade para lidar com essas questões, até de forma radical. Quando isso é possível? Quando é possível ser radical em alguma coisa? Todas as vezes que a obra do Senhor estiver em perigo. Quando a obra do Senhor está em perigo, o que nós devemos fazer? Devemos ser radicais para poder fazer com que se elimine o perigo do meio da casa do Senhor. Isso tem que ser algo a ser feito de uma forma cirúrgica. Você está querendo dizer, Rabino, que a gente de vez em quando tem que pegar e resolver a coisa no tapa? Não chegar às vias de fato. Mas nós temos a necessidade de ter o discernimento de quando alguma situação vai comprometer o rebanho do Senhor. Então é melhor sacrificar uma pessoa do que o rebanho todo. Mas como assim, Rabino? Nós temos o precedente aqui na Torá, nós temos o precedente no Tanakh, nós temos o precedente na Brit Hadashah. Nós não podemos deixar que uma comunidade inteira seja exterminada por causa do pecado de uma pessoa. Isso não pode ser feito. Hoje nós vivemos numa geração que é uma geração que relativiza tudo. Ou seja, não tem problema. Por quê? Deixa o fulano, tadinho do fulano. Como nós ouvimos uma frase, deixa o menino, né? Deixa o menino, não tem problema não. Só que a Bíblia não trata isso dessa forma. A criança, depois do bar mitzvah, já não é mais criança. Como é que a gente tem que tratar essas questões? Então eu quero mostrar para os irmãos a responsabilidade que nós temos de denunciar o pecado, de denunciar o mal. E isso não é Lashon Hará. Nós vamos fazer a diferença entre a Lashon Hará, que vai trazer prejuízo, porque é uma afirmação que tem essa conotação de acabar com a reputação de alguém, ou aquela fala que vai alertar contra um perigo. O Rabino Shaul alertou contra um camarada que mexia com metal, ele chama ele de Alexandre, e na nossa tradução de Alexandre o latoeiro, mas ele mexia com metais. Alertar sobre a vida daquele homem que ele ia causar um terrível problema na congregação. Então eles pegam esse camarada e botam para fora. Então, irmãos, nós hoje temos que olhar essa circunstância e entender como fazer isso. Nós não podemos tratar isso com desdém, porque nós vamos dar conta disso diante do Hakadosh Baruch Hu. Vamos ver uma outra coisa agora. Quando nós temos esse tipo de situações, hoje em dia, está se falando muito só de graça. Tem uma doutrina chamada hipergraça. Tudo é graça, não tem problema de nada. Como se as pessoas vivessem imersas só debaixo da bondade do Eterno. Mas não é. Vivemos debaixo do julgamento do Eterno. E a gente vê isso de forma muito clara em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque Yeshua reina sobre todo o universo. Então, quando ele abençoa as pessoas em qualquer lugar do mundo. Porém, no momento do julgamento, o julgamento vem também para todas as pessoas do mundo, independente de servirem a ele ou não. Então eu tenho que entender que quando a Torá mostra que um homem foi lá e fez Kiddush Hashem, ele fez algo que é a santificação do nome do Eterno.
O pessoal ficou bravo com ele. O Midrash diz, né? A tribo ficou brava com ele. Mas o Eterno diz assim: ele impediu que a congregação fosse dizimada. Aí vem a pergunta: Pinhas é o quê? É um assassino ou um herói? Pela Torá, um herói. Você entende onde a gente quer chegar? Mas nem todo mundo viu ele desse jeito. Assim como quando Elias fez o que devia ter sido feito, Jezabel olhou e falou: não, vou matar esse cara. Porque haviam interesses por trás de Jezabel. Porque Jezabel queria implantar um reino em Israel demoníaco. E quando Elias vai e vence aquele principado e aquela potestade, o que ocorreu? Houve uma quebra no reino do Espírito. Então agora nós vamos matar ele. Mas é assim que acontece, irmãos. Por que quiseram matar Yeshua depois daquilo que ele fez? Porque houve uma quebra no mundo espiritual. O que Pinhas fez? Impediu que houvesse essa invasão demoníaca no meio da congregação. Vocês não se lembram que a congregação estava protegida pela nuvem, pela coluna de fogo, e a presença do Eterno estava ali. Tanto que na paraxá anterior, nós falamos sobre isso. Bilam olhou e falou: quão belas são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel, Matovu. Ele viu que a presença, havia uma presença no tabernáculo, havia uma presença na congregação, e a gente não pode perder isso. Essa presença tem que ficar. Então, a pessoa pecou, tem que ser repreendida. E não tem que ter mimimi com ninguém, não. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante de uma situação em que é melhor a gente cortar uma família, um pequeno grupo, do que perder todo mundo. Pinhas viu isso, e aí veio o discernimento. Moshe não enxergou. Mas Pinhas olhou e viu. E agiu. Aí vem a ação, do que foi falado aqui ontem. Se eu tenho amor, eu tenho que agir. Pinhas teve amor pelo Eterno e disse assim: eu vou fazer isso em nome do Eterno e para salvar os meus irmãos. E aí ele cumpre a mitzvah de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja como tudo isso é interessante nessa paraxá, e como nós precisamos tomar o cuidado com qualquer tipo de pecado. Aqui o pecado tinha sido grave, mas ele começou ali de uma forma grave? Não, ele começou pequenininho, e ele foi escalando até chegar num ponto em que agora ele precisou tomar uma atitude drástica e resolver o problema. E a gente vê que não é só Pinhas que faz isso, o Senhor faz isso. Na história o Senhor fez isso com os egípcios, o Senhor fez isso com Sodoma e Gomorra. Então quando o Senhor precisa, quando não dá para o homem intervir, o próprio Eterno vem e dá um jeito de punir o pecado. Como é que a gente vai ver isso de uma forma amplificada? No livro de Apocalipse. Nós vamos ter aí, do capítulo 6 em diante, até o, se não me engano, 21, é só julgamento pesado sobre a humanidade. Por quê? Porque a medida da iniquidade, segundo a Torá, ela vai enchendo, e chega uma hora que até o Senhor fala assim: agora deu, agora eu já, como a gente diz, né, eu já me enojei disso tudo, agora eu tenho que tomar uma providência. Então, se o Eterno tem que fazer isso, imagine nós. Imagine nós, qual deve ser a nossa postura em relação a isso. Então, irmãos, eu gostaria de dar início a paraxá, e essa é a minha introdução, para a gente poder compreender qual vai ser
o nosso, digamos assim, o nosso viés hoje. A gente compreender que nós vamos falar disso e entender que nós estamos sendo forjados aqui para nos tornarmos guerreiros e não crianças. Amém. Desde pequena, a criança é educada. Você vai para Israel, os meninos são educados desde pequenos já para depois ir para o exército. Os meninos vão para o exército, as meninas vão para o exército. E não é para fazer turismo lá, não. É para aprender a ser homem e mulher de verdade. Então é isso que a gente precisa entender. O nosso povo carrega isso. E nós não podemos deixar essa herança para trás. Essa herança da gente ser guerreiro do Senhor. E não é só um guerreiro físico, é um guerreiro espiritual. E aí eu vejo que nós temos uma outra vantagem, porque o Rabino Shaul diz que há uma armadura e tem armas de guerra as quais nós precisamos tomar para nós. Lá no livro de Efésios ele explica isso de uma forma muito clara. Ou seja, eu não vou para a guerra de peito aberto, eu vou me preparar para que eu possa ir à guerra e vencer. E detalhe, quem vai para a guerra debaixo do mandato do Senhor, alcança vitória. Não adianta eu falar assim, eu quero ir. Se eu não ouvir a voz do Senhor dizendo assim, vai e faz. Porque quando eu ouço essa voz, eu tenho certeza que eu estou sendo enviado para tal. Pinhas ouviu essa voz. Não foi um demônio que falou com ele, foi o Espírito Santo. E ele teve uma ação, ele obedeceu. Agora pense comigo, quanto Pinhas relutou para obedecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Um sacerdote pode matar alguém? Não. Ele não foi chamado para isso. Mas ele teve que fazer isso. Aí nós vamos nos lembrar, né? A gente estava fazendo a paraxá lá em casa. Vamos nos lembrar de quem? Quem matou o pessoal em Shechem? 2 irmãos, Shimeon e Levi. Agora, a espada de Levi vai se voltar contra Shimeon. Ou seja, fizemos o dever de casa quando precisava com os outros. Agora estamos fazendo dentro de casa. O mineiro diz, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vocês entenderam como é que é isso? Então, não tem misericórdia. Os lá de fora erraram, vamos fazer o nosso papel lá fora. Aqui dentro errou, vai fazer aqui, da mesma forma. Então entenda isso. E isso foi tão assim tremendo, que mesmo ele fazendo alguma coisa que aos olhos das pessoas parece errado, o Zohar diz que não pode, o sacerdote não pode matar ninguém, mas o Eterno diz, você pode, porque você fez em meu nome, você precisava fazer isso. Olha que interessante, não levantou nenhuma outra pessoa, porque Pinhas estava conectado com o Senhor, e ele enxergou uma situação que os outros não enxergaram. Poxa vida, o Moshe, Eleazar, não viram isso, mas Pinhas viu. Às vezes o líder não consegue enxergar alguma coisa, mas quem está ao redor enxerga e precisa denunciar, e precisa ajudar o líder, porque isso aqui foi uma ajuda que ele deu para que o acampamento não perecesse, porque o Senhor ia colocar a mão neles. Os irmãos entendem isso? Você entende como o seu papel é importante? Mas eu não estou à frente, Rabino, mas você pode enxergar as coisas que às vezes nós não conseguimos enxergar e ser um braço para nos ajudar a trazer a presença do Senhor e a manter ela no meio de nós. O que tira a presença do Eterno? O profeta Isaías fala, o pecado faz separação entre vós e vosso Deus. É só o pecado. Quando a gente faz tudo certinho, em obediência, não tem como dar errado. Mas quando começa a entrar aquelas coisinhas pequenininhas, elas começam a escalar, a se tornar cada vez maiores. E aí elas vão chegar num ponto em que vai transbordar.
E quando transborda, o pecado então precisa ser cortado. Mas precisava chegar nesse ponto? Não, podia ter sido corrigido antes. Mas alguém tem que olhar e falar assim, precisa corrigir. Precisa dar uma guinada nessa situação para que isso não piore. Então, irmãos, isso é muito interessante porque ele recebe um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio de Shalom, um sacerdócio que vai só ser substituído pelo sacerdócio de Yeshua, que é definitivo. Eu posso colocar um pontinho aqui? Som. O microfone não está funcionando. Olha o outro aqui. Som. Tá. Não? Tá. Tá? Vai. Acho que foi legal. Som. Tá? A gente, quando converte, você começa a misturar um pouco as coisas, né? Porque você já não pode ter ira, você não pode ter inveja, você não pode ter ciúmes, isso é tudo da carne. Não é isso? Isso. A gente aprende isso, né? Mata a sua São carne. as obras da carne. Mata a sua carne. Só que tem emoções que elas não podem ser apagadas. Né? Só que tem emoções que a gente não pode anular da nossa vida. Tem coisas que são necessárias. Tem ira que é santa. Não é toda ira que é. Quando a ira é do meu ego, eu quero matar a pessoa, é uma coisa. Aí ela é destrutiva. Muita calma nessa hora. Ela é destrutiva. Mas tem ira que é por causa de zelo. E essa você tem que ter. Você tem que ter esse sentimento. Você tem que ter zelo, você tem que ter ciúmes, você tem que ter inveja. Sim. Então a gente mistura tudo. O que é, o que não é. Então a gente mistura. Eu tenho que ser bonzinho quando você tem que ter justiça. Não, você não tem que ter bondade nessa hora. Você tem que ter justiça. Não é? Então assim, eu acho que a gente tem que separar. E isso foi ensinado errado para nós. Mas a gente lendo a Torá, a gente precisa aprender a separar o que é o que. Tem momentos que a sua ira é válida. E você não pode falar assim, eu não posso ter esse sentimento, mata esse sentimento. Não, esse sentimento é para te impulsionar a você tomar uma atitude. Ontem a André estava falando, ação e movimento. Se ele não tivesse ira aqui, não teria movimento e não teria ação. Sim. Se ele falasse assim, não, deixa eu matar esse sentimento, eu não posso matar o fulano que entrou com a mulher. Para você pensar, nós estamos aqui dentro da congregação, chega uma pessoa com um ídolo aqui, de todo tamanho, e fala, eu vou colocar lá em cima do altar. E a gente sentado olhando, todo mundo olhando, ele entrando. Você é bonzinho com a pessoa. Não pode falar nada não, porque se a gente falar, vai ofender ele, e nós vamos ganhar ele. Não, meu filho, tem que levantar e dar um tapa na cabeça e falar, sai daqui. Com certeza. Mas aí vai ter uns que vai ficar sentado. Vai falar, tadinho, não, ele não tem conhecimento, ele é ignorante. Ele é isso, ele é aquilo. Entendeu? Então a gente tem que aprender a separar o que é o que. Mas isso a gente tem que aprender pela palavra. Sim. E olhando os exemplos aqui foi importante a saída dele. Foi essencial. Se ele não ficasse irado, ele teria matado e a praga ia continuar e ia acabar com o povo. É verdade. Né? É verdade. Até porque, irmãos, a bondade mal direcionada ela causa prejuízo. Então, eu tenho que ser bonzinho com todo mundo. Não, eu tenho que ser bonzinho quando é necessário ser bom. Tem hora que você precisa ser firme. Você vê que o próprio Yeshua, eu li para vocês aqui em João, o próprio Yeshua pega e sai chutando tudo lá. Quer dizer, fala assim, nossa, mas Yeshua fez isso? Yeshua ficou nervoso. Não pode? Ele pecou? Como assim? Então nós temos que fazer a diferenciação. E aí vem o conhecimento. Nós temos que ter conhecimento e saber quando agir e por que vamos ter aquela ação. Lembrando que toda ação tem uma consequência. Ok? Vai haver a reação e depois vem a consequência.
que é justamente o que está ligado a isso. Então, só para a gente poder compreender essa questão, nós precisamos estar conectados com o Senhor para a gente estar monitorando o que está acontecendo ao redor da nossa vida. Porque não é só dentro da congregação, isso tem que ser na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós temos que ter discernimento espiritual. Você vê que quando Elias olhou aquele monte de profeta, ele foi desafiado, ele disse assim, não tem problema, eu sei quem está andando comigo, ou com quem eu ando, eu sei. Tanto que Elias pegou e fez chacota dos demais profetas. Ele olhou e falou assim, esses capetas não estão com nada. Cadê o demôniozão? Cadê o chefão aí? Não desceu não? A gente sabe, irmãos, que inclusive tem exemplo disso quando um crente é convidado para ir num centro de Umbanda, e ele vai cheio do Espírito Santo, a capetada diz assim, não dá para descer porque tem gente atrapalhando. Aí quando tira o irmão cheio de Espírito Santo, a capetada vem. Por quê? Porque a santidade bloqueia a ação do mal. Santidade. Onde é que está a santidade? Na obediência. O livro de Levítico, quando fala de comida, está falando sobre isso. Quando eu como segundo o padrão da Torá, eu estou sendo santificado. Irmão, será que é difícil a gente entender um negócio desse que está tão óbvio, que está escrito? A gente chega e ensina. Mas não dá para abrir a cabeça de ninguém, o cérebro, e colocar as letrinhas lá e falar assim, mas assim, tá, fulano? Não dá. É porque aconteceu com Pinhas. Tinha uma pessoa com conhecimento, que era um líder. Ele podia fazer aquilo? Hã? Alô? Não, porque ele era líder, ele era um príncipe. Gente, líder não pode errar, não. Desse jeito, não. Fazer uma coisa horrenda dessa? Por favor. Vocês entendem? Nesse ponto, irmãos, nós precisamos ter esse discernimento. E nós precisamos compreender que aquele sangue que foi derramado, ele foi um sangue muito bem derramado. Porque depois, a Torá vai dizer assim, que o Senhor manda fazer guerra contra os midianitas. Por quê? Porque eles incitaram Israel ao pecado. Vou fazer agora uma outra pergunta. A gente pode andar com qualquer pessoa? Não. Então, não. Por quê? Tem um provérbio muito antigo. Me digas com quem andas e te direi quem és. Até filosófico, né? Bacana. Mas não. As más companhias, elas corrompem aquilo que é bom, elas corroem. Por isso a gente tem que andar com gente que é santo. Eu tenho que buscar pessoas que sabem mais do que eu, para poder andar comigo. Por quê? Para eu poder tirar dele um exemplo, tirar dele um padrão, pessoas que são mais espirituais. Não dá para andar com qualquer um. Uma coisa que o judaísmo diz é o seguinte, eles dizem assim, adquira para você um rabino, né? Ou seja, tem alguém para te instruir, alguém que seja confiável. Por quê? Porque a gente precisa de instrução. Nós precisamos de instrução todo dia. É igual planta. Para de regar uma planta, o que é que vai acontecer com ela? Eu estou fazendo uma pergunta, irmãos. Ela vai murchar e depois morrer. Então, quando a gente faz isso, quando a gente entra para poder começar a ter conhecimento, a gente precisa fazer com que esse conhecimento não pare.
Não pare, nós precisamos de conhecimento contínuo. Isso é igual comida e bebida. Tem que ter contínuo. E olha só que interessante. Quando nós lemos agora, eu vou dar um passo adiante aqui. Quando nós lemos aqui, o Senhor mandou fazer uma contagem do povo. Ok? Você viu alguma coisa nessa contagem que é diferente? Alguém viu alguma coisa? Pode falar. Então fala, Rebeca, o que você viu, por favor. Pega o microfone. Vamos ver se agora está funcionando. Som. Então, eu vi que a família, os filhos de Simeon, eles diminuíram bastante, 60% em relação a Números 1:23. Eles eram um número grande e reduziu para 22.200. Por quê? Porque o príncipe dos simeonitas, Simeon, né, aqui, ele que fez o pecado com a princesa. Então a tribo sofreu muitos danos por causa do cabeça. Então a tribo, na praga, um povo que mais morreu foi a tribo justamente do pecador. Segura aí, vamos abrir um parêntese aqui. Um líder cometendo um erro, todos que estão debaixo da autoridade dele sofrem também. Você entendeu o princípio? Segura o microfone aí que você vai falar mais. Porque tem outra coisa que você precisa falar ainda. Vocês estão entendendo? Líder, você que é sacerdote da sua casa, tu pode errar? Não. Se errar, vai ter consequência para a família inteira. Se é o patriarca da família, pode errar? Tem um princípio aqui, gente, um princípio claro, que nós precisamos entender. Então, Rabino, eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Não. Nós temos que buscar a perfeição. Nós não vamos ser totalmente perfeitos nesse mundo. Mas nós precisamos compreender o seguinte, que eu tenho que minimizar as minhas falhas. Eu tenho que vigiar para minimizar as minhas falhas. Como é que eu faço isso? Através do conhecimento. Então eu tenho que ter esse conhecimento e começar a viver a Torá, dia após dia. Por quê? Porque eu, como homem, dou exemplo para os meus filhos e exemplo para minha esposa. Porque se você for elogiado dentro da sua casa, você pode ganhar um Oscar. Você pode considerar que você ganhou um Oscar. Por quê, Rabino? Porque o lugar mais difícil de você ser reconhecido é dentro de casa. Se a sua esposa falar assim, uau, gostei de você, daquilo que você fez hoje, você pode falar assim, estou bem, estou maravilhoso, aleluia, é hoje. Mas se ela falar que você está fazendo besteira, você pode se preparar. Porque aí o negócio fica ruim, fica sério. Então, uma outra coisa que a Rebeca notou, acho que ela não deve estar lembrando, eu vou falar aqui, que quando essa contagem é feita, são citados os nomes daquelas pessoas que cometeram pecados graves. Não é isso? Por que isso é citado na hora de fazer a contagem? Para demonstrar o seguinte, que aqueles que morreram por causa do seu próprio pecado. Eles pecaram e morreram. O deserto, irmãos, por favor, entenda uma coisa, o deserto não é lugar de morte. O deserto é um lugar para você passar por ele e alcançar sua vitória. Não é para ninguém morrer no deserto. Mas existiram pessoas que morreram no deserto por causa do seu próprio pecado. As filhas de Tzelofhad vão dizer isso aqui, quando nós chegarmos aqui na Torá, nós vamos falar sobre isso. O pai morreu porque pecou. E agora nós vamos ficar sem herança. Só que não. Mas vamos chegar lá. Mas os irmãos entendem, então, que há uma postura que nós temos que ter. Eu estou passando pelo deserto, Rabino. Que bom. Você está sendo provado. A provação, ela é diferente da punição. Quando
quando Jó passou por tudo aquilo que ele vivenciou, ele estava sendo provado. O mundo, lá, quando a gente vê no livro do Apocalipse, ele não vai estar sendo provado, ele vai estar sendo punido. Entenda isso. Existiram ocasiões em que Yeshua curou pessoas, ele disse assim: vá e não peques mais. Quando ele diz essa frase, o que ele está querendo dizer? Você pecou e contraiu essa enfermidade. Você agora ficou enfermo por causa deste pecado. Se você não pecar mais, isso não vem mais contra você. Naquele momento o pecado era uma forma dos demônios colocarem doença na pessoa. E ele estava sendo punido, não provado. E Jó não. A enfermidade que veio sobre Jó foi diferente, porque Jó não pecou. Os irmãos entendem a diferença entre uma coisa e outra? Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos ver o seguinte: quando a gente lê aqui aquilo que estava sendo colocado na contagem, nós vamos olhar e falar assim: puxa vida, então essas pessoas aqui que desfalcaram essas tribos foi por causa do pecado que elas cometeram, e aqui ficou registrado para ver a gravidade do pecado delas. Aí vem a minha pergunta: na hora de fazer a contagem, você quer ser inserido lá na contagem como aquele que faz parte do exército ou com aquele que saiu do exército e morreu por conta do pecado? É só uma pergunta. Faz parte. Ninguém quer morrer no deserto. Então, por favor, vamos cultivar essa nossa postura de termos santidade, de termos obediência. Percebe? Mais alguma questão a ser dita aí, para a gente poder mudar? Meu amigo, só uma pergunta. As igrejas pregam que nós não podemos fazer acepção de Pedro. A igreja, as igrejas, melhor, elas pregam que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Só que aí existe um perigo. Quando a gente faz acepção no sentido de não se misturar, então nós estamos sendo, vamos falar assim, inteligentes, sábios, enfim, precavidos. Então não é pecado a gente fazer acepção para não se contaminar. É isso mesmo? Mas aí não é fazer acepção de pessoas. Eu queria que vocês entendessem uma coisa: a acepção de pessoas é uma coisa, e você não querer se misturar para você não se contaminar com alguma coisa é diferente, tá? Ok? Porque você vai fazer uma escolha: eu não quero andar com fulano, porque o fulano ele anda com outras companhias. Vou te dar um exemplo. Não é? Veja pessoal, como é interessante isso. Suponhamos que você tenha um amigo que ele tem um problema com drogas, e que você sabe que ele anda com traficantes. Aí esse amigo seu fala assim: vamos comigo em tal lugar. Aí ele vai em tal lugar e de repente no meio da caminhada se junta a ele mais 2 ou 3 pessoas que são traficantes. A polícia passa, pega todo mundo. Aí você fala assim: mas eu não sou traficante. Mas você vai junto por quê? Porque estava no meio deles. Então, isso não é acepção. Isso é você ter cuidado e zelo com a sua vida e com a sua integridade, para não ser confundido com outro tipo de pessoas. Entendeu? Essa é a questão. Você não vai rejeitar uma pessoa. Por exemplo, entrou um homossexual na congregação, entrou uma pessoa que tem esse tipo de postura. Nós vamos rejeitá-lo? De maneira nenhuma. Vem cá, senta e vai estudar a Torá com a gente. Entendeu? Acepção é você rejeitar. Quando você faz uma opção por não andar com pessoas que não são boas pessoas, você está cumprindo inclusive aquilo que está no Salmo 1. Não é verdade? Que eu não devo me assentar na mesa dos... E pessoas que... já vou passar. Como é que o escarnecedor faz? O escarnecedor ele faz piada com as coisas do Senhor. E hoje nós temos aí na mídia
pessoas que têm canais no YouTube fazendo justamente isso, e tem até o stand-up gospel, fazendo piada com o nome do Senhor. Aí vem a pergunta, mas eles não são irmãos? Né? São irmãos? Mas fazendo isso, profanando o nome do Senhor, eu não quero andar com pessoas assim. E você que está me ouvindo aqui, entenda esse meu comentário em nome de Yeshua. E eu não estou fazendo acepção, mas eu não quero me misturar com gente assim. Eu quero andar com gente santa, porque eu não considero isso santidade. Agora os irmãos estão entendendo? Essa é a minha posição, é a minha postura. Eu não quero misturar. Entendeu? Nós temos que procurar isso e nós temos que ter firmeza na nossa postura. Por que você acha que por muito tempo eu e a Rebete andamos sozinhos na nossa caminhada? Porque nós vimos que as pessoas que estavam caminhando dentro dessa mesma direção estavam fazendo coisas que não eram agradáveis. E nós não queríamos ser comparados, associados a elas. Entendeu? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos. Então, nós temos que fazer nesse momento o quê? Escolhas. Sua pergunta, Alessandro. Eu só fazer um comentário do vídeo em relação a isso daí. Eu faço um aplicativo, eu transporto vários tipos de pessoas. Então, a acepção seria se eu não quisesse levar determinada pessoa porque eu não simpatizei com ela. Sim. Isso seria uma acepção. Então, nesse exemplo que o senhor está dando aí, por exemplo, já aconteceu muito de eu pegar pessoas que são usuários de droga e quererem comprar droga. Na hora que ele fala que vai comprar droga, até o momento que eu não sei, eu vou levar aquela pessoa, porque se eu não levar, eu estou fazendo acepção de pessoa. Sim. Mas a partir do momento que ele chega lá e fala, eu vou comprar droga, você me leva de volta? Não, eu não vou te levar de volta. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa ilícita e você pode me prejudicar. Exatamente. Porque imagina se ele está com a droga na mão e alguém te para. A polícia me para. Os irmãos entenderam isso? Isso é muito diferente. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que, inclusive, quando o Pinhas faz o que ele faz, ele não está preocupado com quem é. Ele está preocupado em santificar o nome do Senhor. Que o que você está fazendo, Alessandro, é justamente isso. Eu vou me preservar para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Quem já imaginou? Fala assim, pegaram ele com droga. Sim. Não, pegaram o camarada que estava transportando com droga. Mas como ele estava junto, na hora de se falar sobre o assunto, pegaram os dois com droga. É que se prova o contrário, eu estou junto com ele. Exatamente. Os irmãos entendem isso? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê, irmãos? Porque a gente vai ver o seguinte, a Paraxá vai falar do número daqueles que foram contados e vai falar agora dos levitas. E vai fazer a contagem deles e vai dizer o seguinte, que a herança vai ser dada não para os levitas, mas para os demais que foram contados. Ou seja, se você parar para pensar, quem trabalha nas coisas do Senhor, tempo integral, não tem herança. É uma coisa dura da gente ser. Aí, vem aquela expressão, né? Viver pela fé. As pessoas não entendem o que é isso. Porque as pessoas não sabem o que é viver dessa forma. De ser sustentado pelas mãos do Senhor. Porque a maioria das pessoas tem uma coisa que a gente não tem. Emprego, estabilidade. No final do mês você sabe quanto vai cair na sua conta. Você tem um negócio que se chama salário. O levita não tinha isso. O sacerdote não tinha isso. Ele dependia do quê? Do que o povo ia levar para ele. Os irmãos entenderam? Aí alguém fala assim, como já me disseram, Rabino, porém a gente sabe que hoje os pastores estão fazendo isso, aquilo, outro. Tem pastor milionário. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Entendeu? Cada um vai dar conta de si. Mas o princípio é válido. Nós estamos falando aqui de um princípio válido da Torá. De cuidar dos sacerdotes e dos levitas. Tinha que cuidar deles. O espiritual vem através deles. Então você imagina
que o camarada levava um sacrifício, ele ia até o templo, levava um sacrifício, quem tinha que cuidar de todo o processo não era ele. Ele entregava o animal e o levita e depois o sacerdote fazer com que o processo andasse até chegar no ápice dele. E aí? O Senhor estabeleceu, vocês cuidam deles. Por quê? Porque eu chamei eles e separei-os para eles não terem herança física, mas eles vão carregar uma herança espiritual e vocês vão cuidar deles. E quando vocês cuidam deles, eu cuido de vocês. Eu chamo isso de efeito bumerangue. Quando a gente faz, para o líder, volta para a gente. E eu não estou aqui nos legislando em causa própria, mas eu gostaria que vocês pudessem entender isso. Que é necessário que isso aconteça. Entendeu? Por quê? Porque acontecia isso em Israel. Em Israel, uma coisa interessante na época do Beit HaMikdash, no templo, quando as famílias iam para o templo, eles levavam presentes para os sacerdotes e para a família deles. Então, o sacerdote e os levitas tinham o quê? Mulher e filhos. E aqueles eles oficiavam por turnos. E tinham sacerdotes que ficavam a madrugada inteira lá. E as pessoas chegavam lá e eram recebidas. Fazia o quê? Levava presentes para eles. Então entenda, isso tudo um processo, irmãos, que a gente tem que entender do espiritual, que é dado a eles. Porque quando ele chegava lá, com o pecado dele, o papel dos levitas e dos sacerdotes era dizer assim: fica tranquilo que agora você vai resolver isso aqui. Imagina uma pessoa chegar com a alma despedaçada. Aí eu pequei, eu fiz uma coisa super errada e tal. Aí você vai conversar com a pessoa, mostrar o que ela fez. Ela está arrependida? Obviamente que sim. Quem levava o sacrifício, entendia-se que a pessoa já tinha se arrependido. E que aquele era o processo final dele se reconectar com a Eterno. Então quando a pessoa chega para conversar com a gente, eu suponho sempre que ela já está arrependida. E que ela precisa agora só se reconectar. E a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, o Senhor é poderoso para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. Então, na realidade, isso precisa acontecer. É um processo bíblico. Então, por isso que os levitas e os sacerdotes, eles precisavam de cuidado. Eles tinham que ser separados só para aquilo. Eles não iam plantar, eles não iam ter negócios, eles não iam viajar, eles não iam fazer nada. Mas eles iam cuidar das coisas do Senhor. Mas é tão interessante, né? O Eterno não fica devendo nada também para ninguém, né? Mesmo eles não tendo herança, eles comiam do altar. E o que acontecia? O melhor animal tinha que ser levado. Eles tinham que comer uma parte, porque senão o sacrifício não era válido. Se eles não comessem daquela carne, não era válido. O melhor do azeite era levado no altar do Eterno, ficava um pouco para eles. O melhor da farinha era levado no altar, uma parte ficava para eles. Então o Eterno não vai ficar devendo, porque vocês não vão ter herança, mas vocês têm que comer o melhor. O melhor vocês vão comer. Tudo que passar no altar pertence a vocês. E é o melhor, não vai ser o pior. Né? Então o Eterno é muito lindo isso. Por isso que, se as pessoas entendessem o princípio, é muito interessante. Quando você dá o melhor para o Eterno, né? O Senhor retribui para o ofertante, mas Ele também sustenta os sacerdotes. Aleluia. E quando falta, o Senhor começa a levar para o cativeiro e começa a ter luta, dificuldade, falta de dinheiro. Aí começa aquelas coisas, tudo que a gente já sabe, né? Porque faltou de levar para o altar. E outra coisa que é interessante, só pôr um pontinho aqui sobre o dízimo, né? Como é lindo isso, você coloca 10% no altar que santifica a oferta. E 90 já está santo. Porque você colocou 10 lá, que já está santo. Então, para o Eterno é como se você tivesse colocado 100. Então, quando você pega de volta 90, você está com 90 na mão, ele não é um dinheiro qualquer, ele já está elevado.
porque o altar santifica a oferta. É muito lindo, né? Os princípios, né? É verdade. E só para colaborar, né, com aquilo que a Debete disse, a história diz que o cativeiro babilônico teve várias causas. Uma delas foi que eles estavam cuidando dos sacerdotes e dos levitas. Eles foram para o cativeiro. Então, olha só que interessante, né? Por que o Senhor estabelece isso aqui na Torá para o povo obedecer? Para evitar esse tipo de situação. Evitar um cativeiro, evitar que problemas venham sobre si. Então, a gente precisa parar e pensar nessa questão da herança, né? E só caminhando um pouquinho na questão da herança, a Torá diz que a herança seria distribuída segundo o número dos homens. Ou seja, de que tamanho é a sua família? Você vai ter uma herança. Tua família é grande, tua herança tem que ser grande. Tua família é pequena, a tua herança vai ser menor. Até os judeus ortodoxos têm uma coisa muito interessante, né? Eu estava lendo outro dia eles falando que os rabinos dizem para eles assim: tem muitos filhos. Porque quanto maior o número de filhos, maior vai ser a bênção de Hashem sobre a vida de vocês. E eles não param, né? Não param, eles estão sempre colaborando, né? E fazendo com que isso se torne uma realidade. Então, se os irmãos aqui quiserem aderir a isso, né? Os irmãos podem, então, trabalhar nesse sentido. Nós vamos continuar orando para que o Senhor te abençoe muito, para que quanto maior o número dos seus filhos, maior seja o teu rendimento, em nome de Yeshua. Amém. Nossa, você ouviu agora o amém, foi assim terrível. Foi aquele amém assim: eu não sei se eu quero mais filho não, rabino. Meu pai. Essa questão de filhos, irmãos, é uma questão muito interessante, porque existem lugares do mundo em que eles não queriam ter muitos filhos, né? E hoje eles estão precisando ter filhos, porque aqueles países estão envelhecendo muito rapidamente. Diga-se de passagem, a Europa inteira está vivendo essa crise. Então, ter filhos é uma coisa muito boa, viu? Então, por favor, se você ainda tem condições, tenha os seus filhos. Enquanto os muçulmanos têm muitos filhos e estão dominando a Europa. Porque eles são espertos. Foram para lá, tendo muitos filhos, e a população europeia está envelhecendo. Os filhos dos muçulmanos estão crescendo. É verdade. Essa é uma outra questão, é uma estratégia maligna contra o mundo. Mas tudo bem, isso a gente vai falar numa outra ocasião. Se já é batalha espiritual, a gente vai falar sobre isso numa outra ocasião. Deixa eu só dizer uma coisa para os irmãos. Interessante que a Torá diz que isso seria distribuído, mas seria distribuído por sorteio. Ok? Então, diz o Midrash que a pessoa estava lá para fazer o sorteio e ele pegava num dos recipientes o nome da tribo e aqui o local onde essa tribo ia ficar, a região que a tribo ia ficar. Eles dividiram Israel, né, a nação, por regiões. E eles pegavam e faziam esse tipo de coisa. Aí vem aquela questão assim: como é que eles iam saber que cada tribo precisava de um território maior ou menor? Não ia dar errado? Ia ou não? Sim. Não. Por quê? Quem é que estava presente no sorteio? O Eterno. Não é um sorteio feito de forma aleatória. Nós, irmãos, a gente brinca com as coisas. Vamos fazer um sorteio, vamos fazer um negócio aqui. A gente pega os papeizinhos, coloca e escolhe. Lá não. A escolha veio do céu, porque já havia sido determinado onde cada tribo ia ficar. E o Midrash é uma coisa interessante, que quando ele pegava o nome da região, aqui no outro pacotinho, já a tribo, o nome da tribo, o papelzinho gritava: sou eu. Pegava, era o papelzinho e unia os dois, já tinha o local certo para poder levá-los. Então é muito interessante a gente ver que é uma didática divina nisso aqui. Isso não é feito de qualquer jeito. Você entendeu o que eu estou falando? Se você entendeu, é o seguinte: cada decisão, quando nós tomamos a decisão do Espírito, ela não é uma decisão aleatória, ela é uma decisão que vai produzir um resultado favorável para a nossa vida.
Você está entendendo isso? Não é você que está tomando, é o Espírito Santo que está dentro de você, que está te direcionando e te ajudando a tomar aquela decisão. Não é o nosso coração dizendo assim, eu quero tomar tal decisão, eu quero fazer tal coisa. Não é. Você está entendendo? Então tudo isso, irmãos, contribui para a gente ver como o Senhor atua na nossa vida. Eu e a Rebeca temos exemplos disso na nossa vida, quando nós começamos a orar por alguma coisa, porque assim, chega uma época que o Senhor fala assim, começa a orar por isso. Aí nós começamos a orar, de repente aquilo materializa, aí começa a orar por aquilo, aí aparece uma conexão, aparece alguma coisa para a gente poder fazer aquilo se tornar fato na nossa vida. Então, por que a gente ora? Por tudo, porque nós entendemos que tudo tem que ser direcionado pelo Senhor para dar certo. Porque quando Ele direciona, nada dá errado. Inclusive, é tão interessante, irmãos, que as portas se abrem diante da gente. Né? As coisas vêm para nós, e a gente olha assim e fala assim, puxa vida, eu estava orando por isso. O negócio com a Rebeca está sendo tão violento, desculpe, que tem hora que ela fala assim, amor, eu queria tanto tal coisa. Aí de repente alguém chega e fala, Rebeca, comprei um negócio para você, quando a gente vê, é o que ela tinha comentado que queria. Não chegou a orar, ela fez um comentário. Você entendeu? Nós temos que ter essa comunhão com o Senhor. Para nós ser herança, irmãos, ser muito grande, a nossa herança ser algo assim tremendo, que seja compatível com a nossa necessidade. Porque não adianta, como a gente vê por aí, o pessoal tem lá 5 carros, 2 pessoas na família. Como é que faz? Vai dividir uma perninha para um lado, outra perninha para o outro, para ver se consegue dirigir o carro. Não dá, né, irmãos? Então tem coisa que é incompatível. A gente não precisa de ostentação. Nós vamos ser cirúrgicos também nisso, nos nossos desejos, né? Para que o Senhor possa fazer o que precisa ser feito. E só lembrando, essa palavra em hebraico, herança, é nahalá, é uma herança física, tá? O que eles dariam para o povo de Israel, só daria para eles uma herança física. Só que a Torá também chama a terra de Israel de Morachá. Ele disse que a terra também carrega uma herança espiritual. Então, ir para Israel significa que a gente tem uma herança física que nós podemos receber ali, mas vinda também junto no pacote com herança espiritual. É claro, para isso acontecer, quem está na terra tem que ter esse tipo de discernimento, de saber que ali paira uma herança espiritual. E eu vou falar uma coisa para você, mas é claro, você chega em Israel, se você tem um pouquinho de espiritualidade, você chega lá e fala assim, nossa, isso aqui é um pedaço do céu? Que parte do céu que é isso aqui? Mas também pela Bíblia, o Eterno colocou o nome dele lá. E se o Eterno vigia a terra durante o ano inteiro, tem que ter algo espiritual ali. Não tem lógica não ter nada espiritual, né? Porque Sim. o Eterno tem que zelar pelo próprio nome. Sim, com certeza. Mas eu digo assim, nós que estamos, né? Nós que queremos ir para Israel. Quando a gente chega lá, você sente um negócio completamente diferente. Por quê? Porque você está conectado com o Senhor de uma forma que você entende que aquela terra, ela exala algo diferente. Então o Senhor está dando para o seu povo aqui já uma palavra de que eles vão ter uma herança naquela terra. Eles estão na fronteira ainda, você lembra que eles não passaram. Mas ele já está dizendo que eles vão ter uma herança física ali. Então, irmãos, Israel é a única nação do mundo que o Eterno pegou e marcou as fronteiras. Por quê? Porque ele deu aquela terra, ele entregou para eles. E diz que aquela terra é uma terra tão abençoada que ela tem leite e mel. Ela carrega propriedades, não só físicas como espirituais, para poder fazer com que a gente seja sustentado e haja doçura. Quando uma criança nasce, a mãe dá para ele o quê? Leite.
ela não dá para a criança arroz e feijão. Ela dá leite, porque o princípio do sustento vem do próprio leite da mãe. Então, o Senhor, quando Ele levou o povo para Israel, estava dizendo para eles assim: eu vou sustentar vocês nessa terra, eu vou cuidar de vocês nessa terra. Israel é a terra do cuidado do Senhor. Nós estamos vendo aí quanta coisa o Senhor fez e Ele está fazendo em Israel. Ontem mesmo a Rebeca contou um caso aqui de uma pessoa que fez um vídeo, né, que eles descobriram lá que os inimigos de Israel se reuniram para acabar com Israel em outubro do ano retrasado, no 7 de outubro. Todo mundo se reuniu e tal para poder acabar com Israel e atacar todo mundo em consonância, em conjunto. Mas quando teve aquela rave lá, né? Alguém olhou do Hamas e falou assim: pouca vergonha isso aqui, vamos pegar ele, vamos lá, dar uns tiros deles. Eles anteciparam o ataque. E o que aconteceu? Os demais falaram assim: já que vocês atacaram, nós não vamos atacar. Aquele dia era para ser o dia do extermínio de Israel. Mas não dormide e não dorme o guarda de Israel. Esse plano foi descoberto agora. Mas você entende que o Senhor não permitiu isso? Por quê? Porque existe uma palavra dizendo que o Senhor olha para aquela terra, a Rebeca falou agora, e é impossível fazer com que Israel seja destruído. Então você tem que entender isso, que quando eles estão recebendo essa herança, é uma herança perpétua. A terra passou quase 2000 anos, sem que os judeus tivessem soberania sobre ela. Mas em 1948 o nosso povo voltou, e ainda pessoas estão voltando para a terra. Oxalá nós possamos voltar logo, né? Em nome de Yeshua. Para quê, irmãos? Para a gente fazer parte dessa promessa. Então, o povo, quando recebeu isso aqui, eles receberam algo da parte do Senhor, que era uma conexão celestial, porque aquela terra foi prometida a eles. Quando o Senhor te promete alguma coisa, pode acontecer o que for, Ele faz a coisa acontecer. De novo, irmãos, não tem como dar errado quando a gente obedece. Nós temos histórias, irmãos, eu li uma história sobre alguns casamentos que foram realizados em Israel. Um rapaz morava nos Estados Unidos, sentiu vontade de fazer aliar. Eu quero voltar para Israel. Sabe quando dá 5 minutos de alguém? Ele voltou para Israel, solteiro e tal. A família falou assim: você precisa casar, meu filho. Ele falou: não, mano, vamos para Israel, vamos voltar para Israel. Pois eu vejo isso. Estava um dia lá orando, conheceu uma moça da Austrália, pertinho de Israel, né? Pertinho dos Estados Unidos, né? Do outro lado do mundo. Se conheceram, se olharam, de repente estavam os dois casando. Como que pode um negócio desse? É só o Senhor para fazer isso. Aonde? Em Israel. É por isso que eu estou falando para vocês, isso é muito lindo a gente ver a Bíblia falando para isso para a gente e dando essa certeza de que aquele que fez a promessa, ele é o único que tem o poder para fazer cumprir. Aleluia! Então isso é maravilhoso, irmãos, quando a gente vê que o Senhor falou que ia entregar a terra. Ninguém podia impedir isso, irmãos. Ninguém no universo podia impedir. E hoje, a promessa que o Senhor tem para Israel é que Israel possa se tornar ainda a maior nação do mundo. Só que Israel não pode confiar na tecnologia, no exército. Tem que confiar no Senhor também. Isso precisa acontecer com o nosso povo. Nós vamos continuar orando por eles para isso poder acontecer. Mais alguma pergunta, irmãos, para antes da gente mudar de assunto? Que eu quero falar agora sobre um assunto ligado ao direito. Não? Então vamos falar sobre as filhas de Zelofhad, números 27, de 1 a 4, quando as 5 filhas chegam e vão conversar com o sacerdote
os príncipes, Moshe, levando uma reivindicação. O pai delas morreu por causa do pecado dele. E elas vão dizer assim: e nós não vamos ter parte da herança porque não tem homem na nossa família? Uma questão jurídica, mas que precisava ser resolvida. Nem Moshe sabia a resposta. Irmãos, eu quero te mostrar algo que é tremendo. Moshe vai consultar ao Eterno. E o que o Eterno diz? Elas têm razão. Eu vou só abrir um parênteses. Eu acho que é por isso que a mulher sempre fala que ela tem razão. Oxê, né? Eu acho que deve ser por isso. O Eterno falou que vocês tinham razão, agora vocês têm razão em tudo. Mas não pode ser também assim, né? Muita calma nessa hora, minhas queridas irmãs. E aí, irmãos? Como é que é? Também com 5 mulheres reivindicando, até não vai falar que não tem razão. Você podia falar no microfone para os irmãos aqui, que ouvirem, né? A Rebecca está dizendo que com 5 mulheres reivindicando, não tinha como o Eterno negar. E é verdade, né? Os irmãos sabem do perigo que é uma mulher orando. Imagina 5 orando em unidade. Meu pai, é terrível isso. Até, acho que, na minha opinião, até Yeshua deve falar assim: para, eu já sei o que vocês querem, para que eu vou atender, né? Porque não é brincadeira uma mulher orando. Mas eu queria mostrar isso para os irmãos, porque o Senhor vai falar que a herança, quando não tem o pai, vai, e os filhos, vai para as filhas. E quando não tem, vai passando para os parentes mais próximos. Onde é que isso aqui está encaixado hoje na lei? Justamente no direito romano, que nos deu um legado para falar sobre essa questão de herança, que se não tem ninguém na família diretamente ligado, vai para os parentes. Então, irmãos, olha só que interessante, o negócio da Torá hoje é base do direito. Hoje o direito estuda isso. Nós temos aqui uma pessoa que é advogada, para poder falar assim, que com orgulho santo, que aquilo que os juízes, os advogados usam, está na Torá. Olha que coisa linda, um princípio divino, porque foi o Senhor que deu isso aqui. Os 10 mandamentos foram as primeiras leis. E ela está falando aqui que os 10 mandamentos também estão no direito. Vocês estão entendendo, irmãos? Não tem como as pessoas falarem assim: esse livro está velho. Como assim? Nós temos resquícios nas leis mundiais, não é só do Brasil, do mundo inteiro, tem resquício da Torá. O Senhor dizer para eles o seguinte: eu estou presente não só no mundo religioso, mas no mundo secular eu estou aí. Vocês não têm como me ignorar. Ei, aleluia! Que bênção, irmãos, a gente saber uma coisa dessa aqui e a gente poder entender que o Senhor não desampara ninguém. Não desampara. Vão entender isso aí, tá? Ninguém fica para trás com o Senhor. Ele sempre busca um meio de trazer uma compensação para aquela pessoa. E aí a gente vai ver que essas mulheres depois vão se casar na sua própria tribo e vão ter a sua herança. Ou seja, eu posso pôr um pontinho aqui, porque esse caso aqui é o mesmo de Pinhas, se a gente for olhar. Elas reivindicaram algo não para elas, mas é para que a herança delas não se perdesse. Não é para mim ficar rica, com mais terra, com mais dinheiro, nada disso. não há ambição. A função aqui era o seguinte: olha, eu não posso perder o nome do meu pai, eu preciso preservar o nome do meu pai. Então eu vou me movimentar e ter uma ação. Eu vou enfrentar, que não é fácil 5 mulheres, que é mulher enfrentar, Moshe, Eleazar, todos os príncipes. Eu vou na frente deles e vou fazer uma reivindicação que até então nunca ninguém tinha feito. Então, assim, se parar para pensar, foram mulheres muito corajosas, muito. E através da reivindicação dela, olha como é lindo, né? Quando você está com a postura correta.
e você está tendo zelo pelo Eterno. O Eterno fala, então a partir de agora vai ter uma lei em função daquilo que ela me pediu. Exatamente. Quer dizer, toda descendência vai ser favorecida pela lei dessas 5 mulheres que foram até Moshe e reivindicou. Criou-se um princípio, né? Porque o juiz de toda a terra olhou e disse assim: a reivindicação de vocês é válida, é justa. Olha só, irmãos, que coisa tremenda isso. E eu vejo uma coisa, irmãos, como o Senhor incita a pessoa para a coisa certa. Mais uma vez eu quero colocar aqui o papel do Espírito Santo. Ele fazendo esse papel para que elas fossem, porque imagine, quem eram essas 5 mulheres no acampamento? Ninguém. Ilustres desconhecidas, mas elas precisaram se apresentar diante de Moshe, diante do Cohen Agadol e diante dos príncipes, porque elas tinham algo relevante a dizer. Elas se apresentaram diante de uma autoridade com uma solicitação válida. Então, isso é muito interessante a gente ver também essa coragem, né, como a Rebeca disse, para poder criar isso, né, um estatuto de direito para que elas pudessem ter a sua reivindicação aceita e criasse um padrão dentro disso, né, para que outras pessoas pudessem também serem beneficiadas com isso. Isso é muito importante a gente entender, que o que nós vamos fazer não é só para nós, é para as outras pessoas também. Nós temos que pensar no coletivo, tá? Essa coisa de eu quero para mim, eu, né? Vamos trocar o eu pelo nós. Percebe? Então não é só eu. Vamos pensar nos outros, vamos pensar em fazer as coisas para alcançar outras pessoas. Tem mais alguma solicitação, alguma pergunta? Vamos então falar sobre Números 27, quando a gente vai falar sobre a morte de Moshe, né? Porque o Eterno fala para ele assim: sobe esse monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e tendo a vista, então serás recolhido ao teu povo, né? E assim como foi teu irmão Aharon. Aqui, irmãos, é uma outra coisa muito interessante. O Senhor falando com Moshe: chegou o momento de você ser recolhido. Olha que legal, o Senhor avisando os seus filhos, lógico que não é qualquer um, mas Ele avisa, dizendo: só chega a hora de você voltar para casa. Microfone. Então, o trigo é recolhido, o justo, ele não é assim jogado de qualquer maneira, ele é recolhido. Por isso que a Eterna avisa, né? É verdade. Você vai ser recolhido, não é como um trigo, né? E olha que interessante, aí vamos ver qual foi a resposta de Moshe para isso. Ok, Senhor, tudo bem, mas só precisa levantar alguém para cuidar do povo. Não sou eu estou me preocupando com o povo. Esse mesmo povo que fez ele pecar, para não entrar na terra. Vocês estão, parem para pensar isso, irmãos. Por isso nós temos que separar a questão emocional, porque a Andréia falou ontem. Eu tenho que separar essa questão emocional, tá? A minha xícara aqui está fazendo alguma coisa errada, né? Que não permita, né? A xícara vai querer bater em mim, né? Mas a xícara está fazendo um negócio errado aqui. Eu tenho que separar aquilo que ela está fazendo errado da pessoa. Falar assim: não, peraí, mas eu ainda vou confiar na xícara, eu ainda vou usar a xícara. Você pega, por exemplo, Pedro, Kefa. O que aconteceu com ele? Ele negou Yeshua. Yeshua depois falou assim: eu ainda vou te recuperar, vou te restaurar, e você ainda vai ser um vaso na minha mão. Pense numa pessoa que fez os milagres que Yeshua fez. Foi Pedro. Olha se Yeshua joga ele fora. Ele foi lá e restaurou. Porque ele soube separar o momento dele da pessoa. Tem hora que a gente vai errar.
E não pode condenar alguém por um erro. Mas o que aconteceu com Kefa? Ele se arrependeu. Aí Yeshua vai trazer ele de volta. Ele diz assim: eu vou investir em você. E os irmãos pensem em tudo aquilo que aquele homem fez. Como o Espírito Santo usou a vida daquele homem. Então, vamos parar para considerar isso, irmãos. Entender que Moshe agora está indo, mas ele diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor separe alguém, para que essa pessoa dê continuidade ao que o Senhor me deu. O povo não entrou na terra, precisa alguém agora conduzi-los à terra. Esse mesmo povo, Senhor, que fez tudo isso comigo, leve eles para a terra, coloque eles na terra. Entendeu? Isso é lindo, irmãos, a gente vê a postura de Moshe. Isso é amor em movimento, amor em ação. Você me fez mal, vocês me fizeram mal, mas eu ainda quero que vocês entrem na terra. Eu vou agora para a eternidade, mas vocês vão para a terra. Eu não vou pisar, eu vou ver a terra, mas vocês vão entrar. A herança que foi prometida, agora há pouco nós falamos da herança, ela vai ser entregue. E Moshe vai receber a herança espiritual dele. E é isso, irmãos, que a gente tem que parar para considerar também. E talvez a gente até entende por que ele ficou insistindo em querer entrar, né? Ele tinha tanto medo do povo se perder também, porque conhecia o povo bem, né? Que ele queria, pelo menos estar dentro de casa, deixa eu trancar a porta. Né? É assim que a gente fala. Trancou a porta seguro. Trancou a porta seguro. Eu creio que o pensamento dele, que aqui ele não pensou, nossa, mas eu vou morrer, ai Senhor, é que eu quero viver há muito tempo, não sei o que, não, ele não pensou nem no que Yeshua disse, no que o Eterno disse. Ele está preocupado que as ovelhas não fiquem sem pastor, né? Ele está preocupado com as ovelhas, né? Eu não quero que esse povo se perca, porque eu já sei como é que eles são, né? Conheço um pouco a índole. Sim. E eu queria entrar na terra também, eu queria, puxa vida, colocar eles lá dentro, pelo menos já está lá e não volta para trás. Porque quantas vezes eles falaram que queria voltar para o Egito? Isso aconteceu várias vezes. Agora, eu só vou usar aqui uma coisa, irmãos, que eu imagino que se Moshe poderia ter dito isso, né? Porque ele está dizendo o seguinte: eu já cheguei aqui, missão cumprida. Entendeu? E eu lembro de uma outra pessoa que fez isso e falou assim: estou pronto, Senhor, que foi Rabino Shaul, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a confiança, guardei a fé. Desde agora tem uma coroa da justiça preparada para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, eu terminei a minha função, o que eu fui chamado para fazer, acabou. Como a Rebete disse, não tinha que se preocupar agora, falar: eu quero viver mais anos, mas eu quero desfrutar, eu quero chegar em Israel, eu quero poder entrar na terra, pegar um local bom, onde eu possa pegar e deitar lá e colocar os pés para cima e falar assim: agora eu vou descansar aqui. Ele sabia que não era isso, mas ele queria realmente colocar o povo dentro da terra. E aí, ele fala isso com o Senhor, e o Senhor disse assim: toma a Josué, filho de Num, homem em que há este espírito. Que espírito? O de guerreiro, para levar o povo para dentro da terra. Não podia ser qualquer um. E aí a gente percebe uma outra coisa: de todas as pessoas que estavam ao redor de Moshe, quem é que estava com Moshe em todos os momentos, desde que saiu do Egito até agora? Era Yehoshua, ou Josué. Tem sempre alguém que gruda no líder e fala assim: eu vou com você, aconteça o que acontecer, eu estou do teu lado. E não larga. E esse fica do lado de verdade. Porque nós já conhecemos pessoas que falaram assim: eu vou grudar em você. No primeiro problema desgrudou e foi embora. A cola era fraca. A cola era falsificada. Faz brincadeira, né, irmãos? Mas aqui tem um exemplo de fidelidade. E o prêmio da fidelidade é algo muito tremendo, porque ele foi colocado diante da congregação
E o Senhor diz assim: e põe sobre ele a tua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E aí, imagina Yehoshua sentado, né? Porque o Midrash diz que fizeram um trono para ele, colocar ele num trono, diz que ele não queria sentar. Falou: senta aí, meu filho, que agora você vai ser o líder dessa nação. E Moshe colocou as mãos sobre ele e impartiu a unção. Você imagina o que é isso? Você imagina como foi essa transferência de unção? Foi algo tão extraordinário, irmãos, que quando precisou de acontecer um milagre, Josué ora e fez uma coisa que ninguém fez no universo. O sol e a lua pararam. Os cientistas dizem que é como se o universo travasse todinho e só a Terra ficasse, né? Para quê? Para que nada funcionasse, tudo ficou parado por causa da palavra de um homem. Quem fez isso? Ninguém, mas esse homem em quem havia esse espírito de guerra, de conquista, para poder levar o povo para ter a herança deles. Por isso não é qualquer um que pode substituir. A pessoa tem que estar dentro da mesma unção, tem que estar imbuído daquela mesma garra de fazer a mesma coisa. Por isso que o discípulo, ele vai ser como o seu mestre. Você vê que os discípulos, quando Yeshua estava para ser julgado lá, alguém olhou para Kéfas e falou assim: peraí, mas você fala como eles. Até o nosso falar tem que ser diferente. Nós temos que falar como Yeshua, ser como Yeshua, nos apresentarmos como se ele estivesse ao nosso lado. E eu vou falar isso uma coisa para vocês: do lado ele não está, mas está dentro. Aleluia. Aleluia. Está aqui através do Ruach HaKodesh. Então não adianta, irmãos. Nós temos que ser assim. E chega esse momento aqui em que tudo que Josué fez, agora ele vai receber a honra. Vale a pena servir? Chegou o momento da honra. Aqui é o momento da honra dele. Então, são essas coisas que a Paraxá vem mostrando. Lá atrás começou com Pinhas. Aqui a Paraxá vai terminar falando de Yehoshua, de Josué, e de todo esse trabalho que ele fez, a dedicação dele todo esse tempo, e agora a honra de colocar o povo dentro da terra é dele. Cumpriu uma profecia muito importante, é dele. Olhe só como vale a pena a gente servir, como vale a pena a gente obedecer, como vale a pena a gente andar em santidade, porque lá na frente o Senhor vai fazer coisas extraordinárias através da nossa vida. Mas para que isso possa acontecer, a gente tem que estar imbuído desse espírito de falar assim: eu vou, Senhor. Eu fico me lembrando das palavras de Isaías, quando ele teve aquela visão, ele levantou: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou aqui, Senhor. Você pode falar assim: mas Rabino, só tinha ele tendo essa visão? Sim, mas ele podia rejeitar aquele chamado. Ele falou: eu vou. Quem é chamado, irmãos, é um preço que a gente paga. Quando você fala assim: Senhor, eu vou para qualquer lugar. Qualquer lugar é onde? Hã? Qualquer lugar. E a gente tem que estar preparado para isso. Porque as pessoas, hoje em dia o pessoal fala de chamado, fala assim: ah, mas eu quero pregar nos Estados Unidos, eu quero pregar na Europa, que eu ganhei em euro. Né? Eu e a Rebeca temos uma história, irmãos, de 35 anos pregando, falando sobre Israel. Teve um momento que a gente não tinha carro. A gente saía, irmãos, ia naqueles lugares longe. Nós somos uma igreja, irmãos, que estava em construção, tinha chovido. Aquele barro, aí nós fomos lá, né, as cadeiras, que não eram cadeiras, eram os bancos que eles improvisaram, e a gente foi lá e foi, sabe, uma bênção.
E na hora da gente sair de lá, vamos pegar o ônibus, chegamos em casa, que é 1h da manhã, porque o lugar era muito longe. Tínhamos que pegar o último ônibus. E aí a gente ia para esses lugares com alegria. Agora, há um pouco tempo atrás, nós fomos pregar num lugar também, onde era feito de lona. Aí nós fomos lá pregar com a maior alegria. Como também eu estive lá em Araraquara, né, alguns meses, fomos pregar para 600 pessoas num auditório que parecia um cinema, com um telão maravilhoso. Os irmãos viram as fotos que eu mandei. Não tem lugar para a gente ir. Onde tem uma necessidade, a gente tem que ir. O dia que, eu vou terminar aqui, o dia que eu recebi Yeshua, eu falei para ele assim, onde o senhor quiser, pode mandar que eu vou. Eu estou esperando, né? Porque ainda nós vamos visitar muitos lugares. Por isso eu digo para vocês, se preparem, né? Se preparem. Porque o Senhor, Ele tem pressa em fazer aquilo que precisa ser feito. Ele tem pressa. Nós vamos ouvir daqui a pouco o shofar soar. Nós prezamos para que aí se cumpra uma outra profecia. Mas para isso, irmãos, a gente já está pronto. Servir ao Senhor significa que a gente tem que entregar tudo. Eu abri mão da minha vida, eu queria ser engenheiro nuclear, já contei isso para vocês. Eu queria ser engenheiro nuclear quando o Senhor pegou e disse assim, eu tenho outro plano para você. Eu prefiro o plano dele ao meu. E eu ainda hoje prefiro o plano dele ao meu. Hoje a gente tem vontade de fazer as coisas, a gente vai orar e perguntar, Senhor, a gente pode fazer? A gente pode ir? Zacarias diz, não por força e nem por violência. O Espírito do Senhor está aqui. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Se preparem. Se preparem para aquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de fronteiras. Dias nos quais nós precisamos dessa unção, dessa autoridade, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então eu digo para você hoje, se prepare. Conheça a palavra do Senhor, estude, viva essa palavra. Porque você vai precisar disso. Em nome de Yeshua. Nós estamos prontos. Você está pronto? Você que me acompanha até agora, quero agradecer a sua companhia. Que o Eterno abençoe sua vida. Em nome de Jesus, nós nos vemos na próxima paraxá. Shalom, shalom, shavuot, e que todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida te alcancem hoje em nome de Yeshua. Shavuot.